O cheque sentou na mesa de mogno de Garrison Thornfield como uma sentença de morte. US$ 10 milhões certificados emitidos para Felicity Brennan Craig. Pagamento final por serviços prestados. Felicity encarou-o, seus dedos tremendo enquanto inconscientemente se moviam para seu estômago. Ainda plano, ainda escondendo o segredo que a destruiria se alguém soubesse. 3 meses de gravidez, 12 semanas desde aquela noite, tudo tinha parecido diferente. A noite em que Garrison a tinha tocado, como se ela importasse, sussurrado o nome dela em vez de tratá-la como um móvel caro que ele tinha alugado para aparências. Mesmo que eu tenha te comprado como minha substituta, Garrison disse, sua voz carregando aquela eficiência de sala de reuniões que tinha fechado negócios bilionários e partido corações em igual medida. Este é seu pagamento final. Compensação adicional por sua discrição. Ele nem sequer olhou para ela quando disse isso. Magnolia Fairborn estava ao lado dele, uma mão perfeitamente manicure repousando possessivamente em seu braço. O sorriso dela era pura vitória, do tipo que vem de saber que você já ganhou antes mesmo de seu oponente perceber que estava jogando. Ela vestia um vestido de seda creme que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. E seu cabelo cor-de-mel caía em ondas perfeitas que Felicity nunca tinha conseguido, apesar de 3 anos de tentativa. Saia, Garrison adicionou, finalmente encontrando os olhos de Felicity. As palavras caíram como um golpe físico. Não um pedido, nem mesmo o profissionalismo frio. Apenas 2 palavras que apagaram 3 anos da vida dela, como se nunca tivessem acontecido. A garganta de Felicity apertou, mas ela manteve o rosto neutro. Ela tinha aprendido essa habilidade cedo neste arranjo. Como esconder tudo o que sentia enquanto o homem que ela amava a tratava como uma transação que tinha atingido sua data de validade. A mão dela pressionou mais forte contra seu estômago, um gesto protetor que ela não conseguiu suprimir completamente. Claro, Alpha Thornfield. Ela conseguiu, sua voz mais firme do que ela se sentia. Ela pegou o cheque com dedos que não paravam de tremer. O papel parecia obscenamente leve para algo que deveria representar 3 anos de sua dignidade, sua esperança, seu estúpido e patético amor por um homem que nunca a tinha visto como nada mais do que uma substituição. A caminhada da mesa dele até a porta do escritório dele pareceu milhas. Cada passo ecoou no silêncio através das paredes de vidro de sua suíte executiva. Ela podia ver membros da alcateia fingindo não observar. Alguns não se deram ao trabalho de fingir. O ancião do Conselho Morrison realmente sorriu enquanto ela passava, sussurrando algo para o ancião Chen, que os fez rir. Sempre soube que ela era temporária. Alguém murmurou. Pobre coitada achou que importava. Outra voz adicionou, pingando falsa simpatia. Felicity continuou andando, manteve a coluna reta, manteve a mão longe de seu estômago, onde o julgamento deles não podia ver a verdade crescendo dentro dela. Ela estava quase no elevador quando a voz de Magnolia soou, perfeitamente modulada para se espalhar pelo andar executivo. Obrigada por manter a cama dele aquecida enquanto eu estava fora. Risadas baixas ecoaram pelo escritório, não alto, não cruel o suficiente para ser repreendido, apenas o suficiente para garantir que Felicity soubesse exatamente qual era sua posição na hierarquia do mundo de Garrison. Despedida, descartada, descartável. As portas do elevador se abriram e Felicity entrou, seu dedo apertando o botão do estacionamento. Enquanto as portas começavam a se fechar, ela cometeu o erro de olhar para trás uma última vez. Magnolia havia se inclinado para Garrison, sussurrando algo em seu ouvido que fez os lábios dele se curvarem para cima. Um sorriso real, genuíno. O tipo de sorriso que Felicity tinha passado 3 anos tentando ganhar e nunca uma vez recebeu. O rosto inteiro dele se transformou, mais suave, mais jovem, como se o peso que ele sempre carregava tivesse subitamente levantado. Por causa de Magnolia, nunca por causa dela.
As portas do elevador se fecharam e a compostura cuidadosamente mantida de Felicity rachou. A mão dela se moveu para seu estômago novamente, desta vez ficando lá. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha, então outra. Você nunca conhecerá seu pai. Ela sussurrou para a criança crescendo dentro dela. A criança que Garrison não sabia que existia e nunca saberia se ela tivesse algo a dizer sobre isso. A voz dela quebrou nas próximas palavras. E talvez isso seja para o melhor. O elevador desceu, levando-a embora da vida que ela tinha construído nas sombras da história de amor de outra pessoa. Longe do homem que a tinha comprado como um substituto e a descartado no momento em que a original retornou. Longe de tudo o que ela tinha sacrificado, tudo o que ela tinha esperado, tudo o que ela tinha sido tola o suficiente para acreditar que poderia se tornar real. Os números diminuíam. 307º andar, 306º, 305º. O telefone dela vibrou na bolsa, mas ela o ignorou. Provavelmente a mãe dela ligando para perguntar como iam os deveres de Luna, ainda acreditando nas mentiras cuidadosas que Felicity tinha mantido por 3 anos. Ainda pensando que sua filha tinha encontrado algum tipo de felicidade neste arranjo. 604º andar, 202º. Felicity pressionou a palma da mão firmemente contra o estômago, não sentindo nada ainda, mas sabendo a verdade de qualquer forma. Em alguns meses, haveria uma protuberância visível. Em 6 meses, ela precisaria de roupas de maternidade. Em 9 meses, ela seguraria um bebê que teria os olhos cinza, tempestade de Garrison, e nunca saberia que seu pai os tinha jogado fora sem um segundo pensamento. O elevador chegou ao estacionamento, com um leve toque que soou quase alegre, zombeteiro. Ela saiu para o espaço de concreto iluminado por fluorescentes, seus saltos clicando no chão polido, enquanto caminhava em direção ao seu carro. Um sedã sensato que tinha sido parte do pacote de compensação que Garrison tinha fornecido. Tudo em sua vida nos últimos 3 anos tinha sido fornecido, comprado, arranjado. Até o amor dela tinha sido unilateral, comprado e pago por um homem que nunca o tinha querido em primeiro lugar. Felicity destrancou seu carro e deslizou para o banco do motorista, finalmente permitindo-se quebrar. Os soluços vieram fortes e rápidos, seu corpo inteiro tremendo com a força de 3 anos de emoção reprimida. 3 anos fingindo que estava bem sendo a segunda escolha. 3 anos esperando que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser suficiente. Ela não era suficiente. Ela nunca tinha sido suficiente. E agora ela estava grávida do filho de um homem que acabou de lhe dizer para sair da vida dele. O telefone dela vibrou novamente. Desta vez ela olhou. A mensagem era de um número desconhecido. Os registros médicos são falsos. Magnolia não está grávida. Encontre-me à meia-noite, fronteira da Floresta Oriental. Venha sozinha ou seu irmão morre. O sangue de Felicity gelou antes de continuarmos. Ei, como você está? De onde você está assistindo? Deixe um comentário e me diga. E se você é novo no pacote de histórias de romance de Lobisomens Luna, clique no botão de se inscrever e ative as notificações para nunca perder quando lançamos as histórias interessantes. Confie em mim, você vai querer saber o que acontece em seguida. Agora, de volta à história. Os aposentos designados na mansão Thornfield pareciam diferentes agora que Felicity sabia que estava partindo. Cada móvel, cada decoração cuidadosamente escolhida, cada livro nas prateleiras, tudo de repente parecia adereços de palco em uma peça que acabara de terminar. Ela tinha 48 horas para desocupar, 48 horas para apagar 3 anos de sua vida deste lugar, como se ela nunca tivesse existido. Ela se moveu pelos quartos mecanicamente, tirando roupas do armário e dobrando-as em malas. O vestido azul que ela usou em sua primeira função oficial da alcateia. O terno cinza-carvão que ela comprou para negociações com os representantes da Silver Miss Pack.
O número ridículo de vestidos formais exigidos para o fluxo interminável de galas, arrecadações de fundos e jantares políticos que vinham com ser uma luna comprada. Cada item carregava uma memória que ela desejava poder esquecer. Na cômoda havia uma pilha de livros que Garrison havia lhe dado, tratados sobre a lei da alcateia, histórias de disputas territoriais, análises econômicas do comércio de lobisomens. Ele nunca lhe dera joias ou flores ou qualquer um dos gestos românticos que ela secretamente desejava. Em vez disso, ele lhe dera tarefa de casa, ferramentas para torná-la útil, maneiras de melhorar seu valor como sua substituta. Ela devorou cada página de qualquer forma, desesperada para provar que poderia ser a parceira que ele precisava, mesmo que não pudesse ser a mulher que ele queria. Felicity pegou a pulseira barata da noite da assinatura do contrato. Corrente fina de prata com um pequeno pingente que parecia doce na época. Ela a usou todos os dias por 3 anos, um lembrete tangível do momento em que ela assinou sua liberdade para salvar sua família. Seu polegar traçou os delicados elos, e foi então que ela viu. Uma gravação no interior do pingente tão pequena que ela nunca tinha notado antes. Para Magnólia, sua para sempre, G. A pulseira escorregou de seus dedos e caiu na cômoda. 3 anos. Ela usou as joias de Magnólia por 3 anos, um presente de segunda mão reciclado e dado à substituta sem nem mesmo se dar ao trabalho de remover a evidência de quem originalmente pertencia. A crueldade casual roubou-lhe o fôlego. Sua loba surgiu dentro dela, um uivo furioso de raiva que Felicity teve que suprimir fisicamente. Ela pressionou as mãos contra a cômoda, respirando pesadamente, lutando contra o desejo de se transformar e destruir tudo naquele quarto. Tudo o que a lembrava de quão pouco ela havia importado. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. O mesmo número desconhecido. TikTok, Felicity, meia-noite. A vida do seu irmão depende do seu silêncio. Irmão, eles sabiam sobre Marcos. Eles sabiam sobre a cirurgia 3 anos atrás. Sobre as contas médicas que haviam esmagado sua família. Sobre os agiotas da alcateia Shadowridge que a rondavam como abutres quando Garrison fez sua oferta. 20 milhões de dólares. 3 anos de sua vida. A sobrevivência de seu irmão em troca de sua dignidade. Ela fez essa troca sem hesitação. Ela o faria novamente se fosse preciso. Mas quem sabia esses detalhes? Quem estava ameaçando Marcos agora? Felicity pegou seu telefone e discou o número de Garrison. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Ele protegeria Marcos se ela pedisse. O que quer que ele fosse, Garrison honrava os contratos que fazia. O tratamento médico de seu irmão havia sido garantido como parte do arranjo deles. Mas pedir ajuda a Garrison significava admitir fraqueza. Significava voltar para o homem que acabara de dispensá-la como lixo. Significava dar-lhe mais poder sobre sua vida quando ela finalmente havia sido libertada de seu controle. Ela não podia fazer isso. Não faria isso. Felicity apagou a mensagem não enviada e pegou sua jaqueta. Se alguém queria encontrá-la à meia-noite, ela iria. Ela passou 3 anos aprendendo a navegar pela política da alcateia, aprendendo a negociar com lobos muito mais perigosos do que quem quer que estivesse enviando essas mensagens. Ela poderia lidar com isso sozinha. Ela tinha que. A caminhada até o escritório de Garrison levou menos de 3 minutos. Força do hábito. Ela tinha feito essa jornada centenas de vezes em 3 anos. Convocada para reuniões, para aparições, para as intermináveis tarefas administrativas que vinham com a pretensão de ser Luna. Seus pés conheciam o caminho, embora seu coração quisesse correr na outra direção. A suíte executiva estava mais silenciosa agora. A maioria dos membros da alcateia já havia partido para a noite. Apenas algumas luzes permaneciam acesas, incluindo o brilho quente do escritório de Garrison. A porta dele estava fechada, mas as vozes passavam pela madeira pesada. 6 anos esperei por você, Garrison disse, sua voz rouca de emoção.
Felicity nunca a tinha ouvido dirigida a ela. 6 anos, Magnolia. Todos os dias me perguntando se você estava viva, se estava sofrendo, se eu a veria novamente. Eu sei, meu amor, eu sei. A voz de Magnolia era mel, doce, suave. Mas estou aqui agora. Podemos finalmente ter a vida que deveríamos ter antes que tudo desse errado. Ela era apenas uma substituta, Garrison continuou. Uma maneira de satisfazer as exigências do conselho enquanto eu esperava por você. Você é a única que sempre importou. Substituta. A palavra atingiu Felicity como uma faca no peito. Ela sabia disso, é claro. O contrato havia sido explícito sobre seu status temporário, mas ouvi-lo dizer isso em voz alta. Ouvir a ternura em sua voz quando ele falava de Magnolia, a ternura que nunca, nem uma vez, havia sido dirigida a ela, tornou isso real de uma forma que quebrou algo fundamental dentro dela. A mão dela se moveu para o estômago. O bebê chutou, mal perceptível, apenas o mais leve flutter que ela poderia ter imaginado se não soubesse melhor. Mas era real. Essa criança era real. E Garrison nunca saberia sobre isso, nunca falaria com ternura sobre a vida que eles criaram juntos, porque ele nunca sentiu nada por Felicity além de obrigação contratual. Ela recuou da porta dele silenciosamente, cuidadosamente, certificando-se de que seus passos não traíssem sua presença. Que ele tivesse sua reunião com seu precioso primeiro amor. Que ele acreditasse em qualquer fantasia que quisesse sobre o retorno de Magnolia e seu futuro perfeito juntos. Felicity tinha uma reunião à meia-noite para comparecer. Ela tinha um irmão para proteger. E ela tinha uma criança para criar sozinha, longe do homem que nunca quisera nenhum deles em primeiro lugar. Ela pegou seu telefone e apagou a mensagem de texto não enviada para Garrison pedindo ajuda. Ela lidaria com isso sozinha, como ela lidou com tudo mais. A gala de boas-vindas para Magnolia Fairborn foi tudo o que uma celebração de alcateia deveria ser. Excessiva, política e projetada para lembrar a todos exatamente onde eles se encaixavam na hierarquia. Candelabros de cristal brilhavam no alto, lançando luz prismática sobre a multidão de lobos em sua forma humana. O champanhe fluía, a orquestra tocava e Felicity estava perto do fundo, em seu vestido de coquetel branco, tentando ser invisível. Ela fora obrigada a comparecer. O contrato não terminava oficialmente até a meia-noite, o que significava que ela ainda tinha obrigações a cumprir. Uma última apresentação antes que ela pudesse finalmente desaparecer. Membros da alcateia enchiam o salão de festas da mansão Thornfield. Todos ansiosos para dar as boas-vindas à lendária Magnolia Fairborn, a loba cuja ausência há 6 anos tinha partido o coração de seu alfa, e cujo retorno milagroso prometia restaurá-lo à sua antiga glória. Eles se aglomeravam ao redor dela como mariposas à chama, pendurados em cada palavra dela, rindo de suas histórias de sobrevivência e dificuldades, e de sua fuga triunfante de qualquer cativeiro misterioso que a tinha mantido longe. Ninguém olhava para Felicity. Ninguém reconhecia sua presença, além do ocasional olhar desdenhoso que dizia: "Você ainda está aqui." "Muito obrigada a todos por esta incrível acolhida", Magnolia disse do pequeno palco na frente do salão de festas, sua voz ecoando sem esforço pela multidão. Ela usava um vestido dourado que captava a luz a cada movimento, fazendo-a parecer algo divino. "Sou muito grata àqueles que mantiveram as coisas funcionando enquanto estive indisposta." Seus olhos encontraram Felicity na multidão. O sorriso que curvou seus lábios era puro veneno. "Especialmente você, Felicity. Você foi uma assistente tão boazinha." A multidão riu. Nem todos. Alguns pareciam desconfortáveis com a óbvia indireta, mas o suficiente para que a humilhação atingisse exatamente como Magnolia pretendia. A assistente, não Luna. Nem mesmo Luna substituta. Apenas uma assistente. Uma serva.
Alguém tão abaixo da notabilidade que mal merecia reconhecimento. Garrison estava ao lado de Magnolia no palco, sua mão repousando na parte inferior das costas dela. Ele não a corrigiu, não defendeu Felicity, nem sequer olhou na direção dela. Ele apenas sorriu aquele mesmo sorriso genuíno que Felicity tinha visto no elevador. Aquele que transformava todo o seu rosto e o fazia parecer feliz de uma forma que ela nunca tinha conseguido. As unhas de Felicity cravaram-se em suas palmas. Sua loba uivou dentro dela, exigindo que ela revidasse, se defendesse, mostrasse a essas pessoas seu verdadeiro valor. Mas qual seria o sentido? Em algumas horas, ela estaria longe. Que eles pensassem o que quisessem. Seus olhos se desviaram para a parede atrás do palco, onde alguém havia montado o contrato em uma moldura ornamentada. O contrato dela, o documento que a havia prendido a 3 anos de servidão, exibido como um troféu, como prova da astúcia de Garrison em encontrar uma solução temporária para seu problema de Luna. A memória a atingiu sem aviso. 3 anos atrás, um salão de festas diferente. Seus pais pálidos e aterrorizados. Seu irmão mais novo, Marcos, mal consciente em uma maca sendo levado para uma cirurgia de emergência. Os médicos lhes deram opções. Tratamento experimental, que custava 2 milhões em detalhes ou cuidados paliativos. Os agiotas da alcateia Shadowwitch já haviam circulado, oferecendo dinheiro a taxas de juros que teriam escravizado sua família por gerações. Então Garrison Thornfield apareceu como salvação envolta em um terno de 3 peças. 20 milhões de doses, ele disse, seus olhos cinza tempestade, avaliando-a com o mesmo desprendimento que ele usaria ao avaliar imóveis. 3 anos de sua vida, você finge ser minha aluna, lida com as obrigações sociais e quando minha verdadeira companheira retornar, você desaparece silenciosamente. O contrato termina. Você recebe seu pagamento. Sua família recebe seus cuidados médicos cobertos permanentemente. E todos saem satisfeitos. Seus pais imploraram para que ela não assinasse. Sua mãe realmente chorou, dizendo que nenhuma quantia de dinheiro valia sacrificar o futuro de sua filha. Mas Marcos estava morrendo. Os agiotas estavam se aproximando. E a oferta de Garrison havia sido a única tábua de salvação disponível. Então ela assinou. O viu colocar aquela pulseira barata em seu pulso como uma marca de propriedade, sorriu para as fotografias que seriam divulgadas à imprensa, anunciando seu noivado, e disse a si mesma que era apenas negócio, apenas 3 anos. Ela poderia sobreviver a qualquer coisa por 3 anos se isso significasse salvar sua família. Ela havia sido tão ingênua. A memória se dissolveu quando a voz de Magnolia a trouxe de volta ao presente. E agora, vamos brindar a novos começos. A multidão ergueu suas taças. Magnolia desceu do palco, movendo-se pela multidão com graça praticada, aceitando felicitações e bons votos. Ela estava indo diretamente para Felicity. Isso ia ser ruim. Felicity! A voz de Magnolia era brilhante, alegre, alta o suficiente para que a conversa próxima parasse para ouvir. Eu queria agradecer pessoalmente por tudo o que você fez. Ela segurava uma taça de vinho tinto cheia até a borda. Seu sorriso era brilhante. E então, como em câmera lenta, ela tropeçou um pouco, apenas o suficiente, e a taça inteira de vinho espirrou no vestido branco de Felicity. Carmesim encharcou o tecido instantaneamente, espalhando-se como sangue pelo seu peito e estômago. O líquido frio escorreu para a pele dela. Gritos sussurrantes percorreram a multidão próxima. Oh, meu Deus, sinto muito. Magnolia pressionou uma mão na boca, os olhos arregalados de horror fabricado. Que desastrada eu sou. Estou tão jet-lagged. Mal consigo ficar em pé. Felicity ficou congelada, o vinho escorrendo pelo vestido, ciente de cada olhar no salão agora fixado em sua humilhação. Garrison apareceu ao lado de Magnolia, seu rosto preocupado. Por Magnolia, não por Felicity. Foi um acidente, Felicity. Ele disse, seu tom carregando um aviso. Não faça uma cena. Não faça uma cena, como se ela fosse o problema,
como se estar ali coberta de vinho, enquanto sua preciosa Magnólia se fazia de inocente fosse de alguma forma culpa de Felicity. Claro, Felicity disse calmamente. Se me dão licença, irei me limpar. Ela caminhou em direção ao banheiro com a cabeça erguida, sentindo o vinho escorrer por suas pernas a cada passo, ouvindo os sussurros que a seguiam como um rastro. O banheiro estava misericordiosamente vazio. Felicity se trancou em uma cabine e finalmente se permitiu tremer. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava tirar o vinho do vestido com papel higiênico, mas era inútil. A mancha já havia se fixado, arruinada como tudo o mais. A porta do banheiro abriu. Saltos clicaram no azulejo. Ele sempre foi meu, sabe? A voz de Magnólia veio de fora da cabine. Felicity congelou. Aquele contrato foi o melhor dinheiro que ele já gastou. Manteve a cama dele aquecida e você complacente enquanto ele esperava eu voltar. Mas sejamos honestos, você nunca foi realmente uma competição. Você é bonita o suficiente, suponho. Mas falta aquela certa faísca, aquela coisa que faz um homem realmente te querer. Felicity fechou os olhos, pressionando a mão contra seu estômago, onde seu vestido estava encharcado de vinho. Onde, sob o tecido arruinado, uma criança crescia. O filho de Garrison, uma faísca que ele nunca saberia que existia. Agora vá embora, substituta. Magnólia continuou. Seu contrato termina em algumas horas e eu odiaria que você ainda estivesse aqui quando Garrison e eu começarmos a planejar nosso futuro real. Seria estranho. Felicity esperou até a porta do banheiro se fechar antes de sair da cabine. Ela foi até a pia encarando seu reflexo no espelho. Vestido manchado de vinho, maquiagem borrada, cabelo caindo de seu coque cuidadosamente feito. Ela parecia exatamente o que era, alguém que havia sido descartada. Mas então ela viu na lixeira, ao lado da pia, uma caixa de teste de gravidez. O papelão ainda estava fresco, recentemente jogado fora. E ao lado, mal visível sob toalhas de papel amassadas, um bastão de plástico branco. Felicity o puxou cuidadosamente, virando-o para ver a janela do resultado. Negativo. Seu coração começou a bater forte. Ela pegou seu telefone e tirou várias fotos. A caixa, o teste, o resultado negativo claramente visível. Isso era evidência de algo, embora ela ainda não tivesse certeza do que. Magnólia tinha feito um teste de gravidez recentemente e ele era negativo. Então, por que todos estavam falando sobre ela estar grávida do filho de Garrison? Você ainda está aqui? A voz de Magnólia veio de uma das cabines. Ela nunca tinha ido embora. Ela tinha estado ali o tempo todo, ouvindo, esperando. Eu disse, vá embora. Felicity enfiou o telefone na bolsa e saiu. Ela tinha evidências agora. Prova de que Magnólia estava mentindo sobre algo, mas evidência do que exatamente. E quem acreditaria nela se ela tentasse expor isso? Garrison certamente não acreditaria. Ele já tinha deixado claro em quem ele confiava. A fronteira da floresta oriental era exatamente onde os pesadelos começavam. Felicity estava na linha das árvores onde o território de Crimson Peak terminava, e o terreno neutro começava, sua respiração visível no ar frio da meia-noite. A geada estalava sob suas botas. A floresta se estendia à sua frente como uma boca cheia de dentes. Pinheiros escuros bloqueando o luar. Sombras se movendo de maneiras que não tinham nada a ver com o vento. Ela verificou o telefone. Ela estava atrasada. Uma figura emergiu entre as árvores, encapuzada e movendo-se com a graça fluida de um predador. A loba de Felicity se arrepiou, cada instinto gritando perigo. Mas ela manteve sua posição. Ela tinha chegado até aqui. Não voltaria agora. A figura parou a 3 metros de distância e puxou o capuz para trás. Um homem por volta dos 30 anos, feições marcantes que pareciam perturbadoramente familiares. O mesmo maxilar forte, os mesmos olhos intensos
embora os dele fossem mais escuros que o cinza tempestade de Garrison. Seu cabelo era mais longo, mais selvagem, e uma cicatriz cortava sua sobrancelha esquerda. Thaddeus Grayson, ela respirou. Meio-irmão de Garrison, o lobo exilado, aquele de quem ninguém falava, exceto em sussurros quando pensavam que o alfa não podia ouvir. Garota esperta, Thaddeus disse, sua voz rouca como se não a usasse com frequência. Você realmente veio. Eu não tinha certeza se viria. Você ameaçou meu irmão. Eu protegi seu irmão. Há uma diferença. Ele tirou um tablet de dentro de sua jaqueta e tocou a tela, fazendo-a brilhar na escuridão. Magnolia mentiu 6 anos atrás sobre mim, sobre tudo, e ela está fazendo isso de novo. A mandíbula de Felicity apertou. Se você me trouxe aqui para falar mal da mulher que seu irmão ama... Olhe a tela. Ele virou o tablet para ela. A primeira imagem mostrava Magnolia em um restaurante caro rindo do outro lado da mesa para um homem que Felicity não reconheceu. Cabelo escuro, olhos frios, o tipo de rosto que prometia violência. Konstantin Vulov, Thaddeus disse. Alfa da Alcateia Shadow Ridge. Esta foto foi tirada 4 anos atrás, bem no meio do chamado desaparecimento de Magnolia. Ele deslizou para a próxima imagem. Magnolia e Constantine entrando juntos em um prédio de apartamentos de luxo. Outro deslize. Magnolia em um resort de praia. Muito não cativa. Muito não sofrendo. Outro. Os dois em o que parecia ser um aeródromo particular ao lado de um jato. Ela nunca esteve desaparecida. Felicity sussurrou. Ela esteve com ele o tempo todo. Thaddeus deslizou novamente, abrindo imagens de segurança. Magnolia caminhando pelo saguão de um prédio alto, verificando o telefone, parecendo entediada. Sem sinais de trauma, sem medo. Apenas uma mulher vivendo sua vida enquanto todos em casa lamentavam sua perda. Como você conseguiu isso? Tive 6 anos para coletar evidências. 6 anos rastreando seus movimentos, construindo um caso, esperando o momento certo. Ele puxou um documento, mensagens de texto interceptadas. Felicity se inclinou mais perto, lendo as palavras que fizeram seu sangue gelar. A aquisição de Thornfield está quase completa. Uma vez que eu estiver estabelecida como Luna, os recursos da Alcateia serão nossos. Garrison não verá isso chegando até ser tarde demais. Isso é uma aquisição corporativa, Felicity disse, sua mente correndo pelas implicações. Shadowridge tem tentado absorver Crimson Peak por décadas. Eles tentaram negociações hostis, disputas territoriais, até aquela escaramuça na fronteira 2 anos atrás. Tudo falhas, Thaddeus concluiu, porque você não pode tomar Crimson Peak à força. É muito forte, muito bem defendida. Mas você pode tomá-la por dentro se controlar o Alpha. E Magnolia controla Garrison. Ela sempre controlou. Esse é o dom dela. Fazer homens poderosos acreditarem que ela é indefesa, vulnerável, digna de proteção. 6 anos atrás, ela tinha Garrison na palma da mão. Quando encontrei provas de que ela estava trabalhando com Shadowridge, quando tentei mostrar a ele as evidências, ela chorou agressão. Disse que eu a ataquei por ciúmes. Garrison acreditou nela sem questionar. A amargura na voz de Thaddeus cortava como vidro. Felicity entendeu aquele tom. Ela tinha vivido com a mesma amargura por 3 anos, observando Garrison escolher a memória de Magnolia em vez de qualquer conexão real com ela. Ele te exilou, ela disse baixinho. Seu próprio irmão. Tirou meu posto, baniu-me das terras da Alcateia, disse-me que se eu voltasse, ele mesmo me executaria. A mandíbula de Thaddeus se apertou. Tudo porque tentei salvá-lo de uma mulher que estava planejando destruí-lo desde o começo. Então por que me ajudar se isso é sobre vingança? Isso é sobre justiça. E você é a única pessoa que ele talvez realmente escute. Thaddeus encontrou os olhos dela. 3 anos você esteve ao lado dele. 3 anos você comandou o império dele, negociou seus tratados, gerenciou seu conselho.
Você o conhece melhor do que ninguém agora. Se você contar a ele a verdade, talvez, apenas talvez, ele escute antes que seja tarde demais. A mão de Felicity se moveu para seu estômago, um gesto protetor que ela não conseguiu suprimir. Contar a Garrison a verdade sobre a conspiração de Magnolia, sobre a gravidez, sobre tudo o que ela tinha escondido porque ela estava muito assustada, muito ferida, muito convencida de que ele nunca acreditaria nela de qualquer maneira. Seu telefone vibrou em seu bolso. Ela o pegou. Garrison, onde você está? Precisamos conversar. Seu polegar pairou sobre o botão de resposta. Era isso. O momento em que ela poderia trazer tudo à luz. Mostrar a ele as evidências. Expor as mentiras de Magnolia. Salvar a Alcateia de uma aquisição que eles nem sabiam que estava acontecendo. A mão de Thaddeus agarrou seu pulso. Não responda. O quê? Eles estão te rastreando. Magnolia sabe que você está desconfiada. Por que você acha que a gala aconteceu hoje à noite? Por que você acha que ela fez um espetáculo público de humilhá-la? Ela está te forçando a sair antes que você possa descobrir o que realmente está acontecendo. Faróis cortaram as árvores atrás deles. Vários veículos se movendo rápido, convergindo para a localização deles de diferentes direções. Corra, Thaddeus disse. A segurança estava esperando quando Felicity retornou à mansão Thornfield. 6 lobos em equipamento tático bloquearam a entrada principal e mais 2 flanquearam seu carro no momento em que ela entrou na garagem. Eles não falaram, não explicaram, apenas formaram uma formação cerrada ao redor dela e a marcharam pelo prédio como uma prisioneira. A viagem de elevador até o escritório de Garrison pareceu ascender em direção à execução. A suíte executiva estava cheia. Membros do conselho alinhavam as paredes. O ancião Morrison, o ancião Chen, o ancião Casper, todos usando expressões que variavam de desaprovação a hostilidade aberta. Magnolia estava sentada em uma das cadeiras de couro perto da mesa de Garrison, enxugando os olhos com um lenço. Garrison estava atrás de sua mesa, seu rosto esculpido em pedra. Sente-se, ele disse. Felicity permaneceu de pé. O que está acontecendo? Irregularidades financeiras, o ancião Morrison anunciou, puxando uma pasta grossa de documentos. 5 milhões em transferências não autorizadas das contas da Thornfield Enterprises. Todas rastreadas para contas em seu nome. Tudo indo para empresas de fachada com links verificados para a Alcateia Shadowed. O ar deixou os pulmões de Felicity. Isso é impossível. Eu nunca... Correspondência por e-mail, o ancião Chen acrescentou, jogando outra pasta na mesa. Informações classificadas da Alcateia, enviadas da sua conta da empresa para operativos da Shadow Ridge. Mapas de território, protocolos de segurança, registros financeiros, tudo o que eles precisariam para planejar um ataque. Isso é fabricado, Felicity disse, sua voz subindo. Eu nunca enviei esses e-mails. Eu nunca autorizei nenhuma transferência. A assinatura digital do seu irmão está em metade dessas transações, o ancião Casper interrompeu. Marcus Brennan Cray trabalha em nossa divisão de TI segura. Tinha acesso a todos os sistemas em que essas violações ocorreram. Marcus. Eles estavam arrastando Marcus para isso. As mãos de Felicity se cerraram em punhos. Meu irmão nunca faria isso. Por que ela faria isso? A voz de Magnolia era suave, ferida, perfeitamente calibrada para soar confusa em vez de acusadora. A Alcateia tem sido tão generosa com ela. A menos que seus olhos se arregalaram como se o pensamento tivesse acabado de ocorrer a ela. A menos que alguém estivesse pressionando-a. Ela se levantou, indo até a mesa de Garrison, e colocou um tablet na superfície. Encontrei isso hoje à noite. Não tinha certeza se deveria compartilhar, mas dadas as circunstâncias, a tela mostrava fotografias. Felicity e Thaddeus na fronteira da floresta. Vários ângulos, carimbos de tempo de menos de 1 hora atrás. Ela tem trabalhado com seu irmão exilado, Garrison,
Magnolia disse, sua voz falhando nas palavras. O irmão que tentou me matar 6 anos atrás. O irmão que você baniu para me proteger. Gritos sussurrantes percorreram os membros do conselho. Várias mãos se moveram para as armas. Respostas instintivas a uma traição percebida. Os olhos de Garrison se fixaram em Felicity. Thaddeus te contatou. Ele tem evidências, Felicity disse desesperadamente. Sobre Magnolia, sobre Shadow Ridge. Se você apenas olhar o que ele me mostrou... Evidências, Garrison repetiu, sua voz plana. Do irmão que mentiu sobre Magnolia antes, que fabricou acusações de agressão para encobrir seus próprios crimes, que passou 6 anos no exílio planejando vingança. Essas evidências... Não é fabricado? As fotografias, as mensagens, a prova de que ela nunca esteve desaparecida. Não foi isso que aconteceu. Magnolia sussurrou, pressionando a mão na boca como se contivesse as lágrimas. Eu fui mantida em cativeiro. Eu mal escapei com vida. E agora o aliado dele está aqui neste escritório tentando me destruir tudo de novo. Chega! A voz de Garrison cortou a sala como uma lâmina. Felicity, você está confinada aos seus aposentos, aguardando uma investigação completa. Todas as suas contas estão congeladas. Você não deve deixar a mansão, contatar ninguém fora da Alcateia ou acessar quaisquer recursos da Alcateia até que determinemos a extensão de seu envolvimento. Você não pode estar falando sério. O pagamento de 10 milhões de dólares foi anulado. Se você for considerada culpada de espionagem, enfrentará acusações criminais tanto na corte da Alcateia quanto nos sistemas legais humanos. Sua mandíbula apertou. Você achou que eu não descobriria? Você achou que poderia conspirar com meu irmão e eu apenas deixaria você ir embora? Felicity o encarou, o homem que ela servira por 3 anos. O pai de sua filha, que nem sabia que estava prestes a se tornar um. Você realmente acredita que eu trairia a Alcateia? Ele não disse nada. O silêncio dele foi resposta suficiente. 2 seguranças deram um passo à frente, as mãos se movendo para os braços dela. Felicity os afastou, permanecendo de pé sozinha. Não preciso de escolta. Eu vou. Enquanto os guardas a levavam em direção à porta, Magnolia se aproximou o suficiente para sussurrar. Sua respiração estava quente contra o ouvido de Felicity. Suas palavras audíveis apenas para as duas. Seu irmão está sob custódia protetora. Para a segurança dele, é claro. Um movimento errado e acidentes acontecem na detenção da Alcateia. A loba de Felicity surgiu, exigindo que ela lutasse, mas ela a conteve. Não aqui, não agora, não quando a vida de Marcos estava em jogo. A caminhada de volta para seus aposentos pareceu mais longa do que deveria. Os guardas a depositaram na porta e se posicionaram no corredor. Não mais guardas para protegê-la, mas guardas para mantê-la prisioneira. Lá dentro, Felicity trancou a porta e encostou-se nela. Seu corpo inteiro tremendo. Tudo estava desmoronando. As evidências que ela havia reunido não significavam nada. A prova de Thaddeus não significava nada. Garrison já havia decidido que ela era culpada antes mesmo de ter a chance de se defender. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Um vídeo carregou na tela. Marcos amarrado a uma cadeira em o que parecia ser um porão. Seu rosto machucado e inchado. Sangue seco ao redor de seu nariz. Seus olhos estavam meio fechados, desfocados, como se ele tivesse sido drogado ou espancado até a semi-inconsciência. 2 figuras estavam atrás dele, rostos escondidos por máscaras. Mas Felicity reconheceu a insígnia em suas jaquetas. Enforcadores da Alcateia Shadow Ridge. Um texto apareceu abaixo do vídeo. Conte a Garrison a verdade sobre sua gravidez e nós o mataremos. Vá embora silenciosamente e ele vive. Você tem 12 horas. Os joelhos de Felicity cederam. Ela deslizou pela porta, pressionando a mão contra seu estômago, onde seu segredo crescia. Eles sabiam.
De alguma forma, Magnolia e seus conspiradores sabiam sobre o bebê. 12 horas para decidir. 12 horas para escolher entre expor a verdade e salvar a vida de seu irmão. 12 horas antes que tudo o que ela tentara proteger fosse destruído. De qualquer forma, o telefone dela vibrou novamente. Número diferente desta vez. A mensagem era simples. Sinto muito. Era do telefone de Marcos, mas Marcos não poderia tê-lo enviado. Ele estava amarrado e espancado em um porão de Shadow Ridge, o que significava que outra pessoa tinha seu telefone. Alguém que queria que ela soubesse que ele ainda estava vivo, por enquanto. Felicity se encolheu no chão, presa entre escolhas impossíveis, carregando uma criança cujo pai acabara de chamá-la de traidora, observando sua família se desintegrar ao seu redor, porque ela fora tola o suficiente para acreditar que poderia importar para um homem que só a comprara como uma solução temporária. O relógio na sua mesa de cabeceira brilhava na escuridão. 2h47 da manhã. 9 horas e 13 minutos restantes para decidir o que ela sacrificaria em seguida. Felicity andou de um lado para o outro em seus aposentos pela 100ª vez. Seu telefone apertado na mão. O rosto machucado de Marcos queimava em sua memória. O sol estava começando a nascer fora de sua janela. Luz cinza pálida filtrando-se pelas cortinas, marcando horas que ela não podia recuperar. Contar a Garrison sobre a gravidez e eles matariam Marcos. Ficar em silêncio. E o quê? Deixar Magnolia completar sua aquisição. Deixar Shadow Ridge absorver Crimson Peak. Deixar Garrison entrar em uma armadilha que ele nem sabia que existia. Ela pressionou a mão contra seu estômago. 4 meses agora. A barriga ainda era pequena o suficiente para esconder sob roupas folgadas, mas não permaneceria assim para sempre. Em algumas semanas, todos saberiam. Em alguns meses, ela teria uma filha. Aurora, ela já a tinha nomeado. E nenhuma maneira de protegê-la das políticas da alcateia que haviam destruído a vida de sua mãe. Uma batida na porta a fez pular. "Abra, Felicity!" A voz de Garrison. Baixa, controlada, perigosa. Ela foi até a porta e a destrancou, recuando quando ele entrou. Ele claramente estivera acordado a noite toda. Sua jaqueta do terno tinha sumido, as mangas da camisa enroladas, a gravata afrouxada. Olheiras escuras sombreavam seus olhos, mas sua postura era rígida. Sua mandíbula apertada, cada centímetro do alfa que construíra um império pela força de vontade e decisões impiedosas. Ele fechou a porta atrás de si. Os guardas no corredor não o seguiram. "Preciso ouvir de você", ele disse. "Você traiu a alcateia?" Felicity encontrou os olhos dele. "Não." "Então explique as evidências. Explique por que você estava se encontrando com Thaddeus. Explique por que dinheiro com sua autorização foi para contas de Shadow Ridge." "Não posso." "Não pode ou não quer?" "Você acreditaria em mim se eu te contasse?" A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. "Você já decidiu que sou culpada. Você já congelou minhas contas, me confinou aos aposentos, anulou meu pagamento. Qual é o sentido de explicar algo quando você deixou claro em quem você confia?" A mandíbula de Garrison se apertou. "Você estava se encontrando com meu irmão exilado, um lobo que eu bani por atacar Magnolia. O que eu deveria pensar? Que talvez, apenas talvez, há mais nessa história do que ela te contou." A voz de Felicity subiu apesar de seus esforços para manter a calma. 3 anos, Garrison. 3 anos eu estive ao seu lado. Negociei tratados que salvaram a Alcateia milhões. Gerenciei membros do conselho que queriam te minar. Comandei seu império enquanto você lamentava um fantasma. E você não pode nem me dar o benefício da dúvida. Você estava se encontrando com Thaddeus, ele repetiu. Isso não está em disputa. Porque ele tinha evidências sobre Magnolia, evidências que você está cego demais para ver por que a ama. Magnolia foi vítima de sua violência 6 anos atrás. Foi?
As palavras explodiram de Felicity antes que ela pudesse impedi-las. Ou você simplesmente acreditou na palavra dela porque estava desesperado para acreditar nela. Porque admitir que ela poderia estar mentindo significaria admitir que você exilou seu próprio irmão por nada. Que você passou 6 anos lamentando alguém que não valia a pena lamentar. A pergunta pairou entre eles, pesada e acusatória. As mãos de Garrison se cerraram em punhos ao lado do corpo. Seu lobo cintilou atrás dos olhos, ouro sangrando em cinza. Mas ele manteve o controle. O que você não está me contando, Felicity? Tudo. Ela estava escondendo tudo. A gravidez, as evidências de Thaddeus, as fotografias de Magnolia com Constantine, as mensagens interceptadas sobre a aquisição, o vídeo de Marcos amarrado e espancado. Tudo isso pressionava seu peito como um peso tentando esmagá-la por dentro. Mas contar a ele a verdade sobre a gravidez significava assinar a sentença de morte de Marcos. E contar a ele sobre a conspiração de Magnolia significava revelar que ela estava trabalhando com Thaddeus, o que apenas confirmaria as piores suposições de Garrison sobre sua lealdade. Seu telefone vibrou em seu bolso. Ela o pegou, a tela acendendo com uma nova foto. Marcos, novos hematomas no rosto, sangue fresco. A mensagem abaixo era simples. 11 horas restantes. Escolha sabiamente. O rosto de Felicity deve ter entregado algo porque Garrison se aproximou, seus olhos se estreitando. Quem está te mandando mensagens? Ninguém. Você está mentindo. Ele se moveu para o espaço dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Cedro e fumaça, dolorosamente familiar. Perto o suficiente para que seu lobo pudesse sentir coisas que sua forma humana tentava esconder. Seu cheiro. Algo está diferente. Seu coração batia forte. Lobos podiam sentir gravidez. Não imediatamente, não no primeiro ou segundo mês, mas aos 4 meses, as mudanças hormonais se tornavam detectáveis para aqueles que sabiam o que procurar. E Garrison era alfa. Seus sentidos eram mais aguçados do que a maioria. Nada está diferente, ela mentiu. Não. Ele se inclinou mais perto, inalando profundamente, seus olhos buscando o rosto dela. Seu cheiro tem mudado por semanas. Eu notei isso antes de Magnolia retornar, mas eu pensei. Ele se interrompeu, algo mudando em sua expressão. Confusão, realização, negação. Você pensou o quê? Felicity desafiou, embora seu pulso estivesse acelerado. Que eu estava doente, estressada. Que algo estava errado com sua compra, Luna. Pensei que você estava indo embora, ele disse baixinho. Pensei que você tinha encontrado outra pessoa. Alguém que realmente... Ele parou novamente, a mandíbula apertada. Mas não é isso, é? Não é isso que está diferente em você. A explosão atingiu antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra. A onda de choque sacudiu todo o prédio. As janelas chacoalharam. Alarmes soaram por toda a mansão Thornfield. O telefone de Garrison começou a tocar imediatamente. 3, 4, 5 chamadas chegando simultaneamente. Ele atendeu a primeira, seu rosto ficando rígido. O quê? Felicity não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas ela observou a expressão de Garrison mudar de confusão para choque para raiva fria. Estou a caminho. Ele encerrou a chamada e olhou para Felicity, seus olhos dourados. A sede da Thornfield Enterprises no centro da cidade acabou de explodir. A sala de servidores segura de TI. As evidências iniciais apontam para seu irmão. As palavras a atingiram como um golpe físico. Marcos, eles o armaram. Usaram-no como um bode expiatório, enquanto destruíam as evidências que Felicity poderia ter usado para expô-los. Não, ela sussurrou. Marcos não faria isso. Ele tinha acesso. Ele tinha motivo. E de acordo com as imagens de segurança, ele foi a última pessoa naquela sala antes da explosão. A voz de Garrison era como gelo.
Seu irmão acabou de cometer um ato de terrorismo contra minha alcateia. O caos dominou a mansão Thornfield. Alarmes soavam por todos os corredores. Equipes de segurança corriam informação em direção à garagem. Membros do conselho gritavam ordens por telefones enquanto a equipe se esforçava para contabilizar todos na propriedade. A explosão no centro da cidade havia lançado toda a alcateia em protocolo de emergência. E na confusão, ninguém estava observando um quarto trancado no terceiro andar. Ninguém viu Felicity Brennan Cray escapar. Ela se moveu rápido, jogando roupas em uma sacola com mãos trêmulas. Algumas trocas de roupa, seu laptop, o dinheiro que ela havia escondido em sua cômoda para emergências, as fotos de ultrassom que ela havia tirado em uma clínica fora do território da alcateia, mostrando o minúsculo perfil de Aurora, seus dedos perfeitos, seu batimento cardíaco forte. A pulseira estava na cômoda onde ela a deixara. A pulseira de Magnólia, aquela que Garrison lhe dera como um presente de segunda mão para uma mulher de segunda mão. Felicity não a tocou. Que ele a encontrasse. Que ele se lembrasse que ela havia usado as joias de outra mulher por 3 anos sem reclamar. Ela pegou uma caneta e papel, rabiscando palavras que vinham de algum lugar profundo e irritado e cansado de fingir. Eu não te traí, mas você nunca vai acreditar nisso. Cuide do seu império e de sua preciosa Magnólia. Vocês merecem um ao outro. Ela deixou a nota em seu travesseiro e jogou a bolsa sobre o ombro. As passagens de serviço que ela havia aprendido durante 3 anos, tentando ser útil, a chamavam agora. Corredores estreitos que a equipe de manutenção usava, escadas de serviço que conectavam andares sem passar pelos corredores principais. Ela havia memorizado cada rota enquanto fazia recados, gerenciava a logística doméstica, fazia todo o trabalho invisível que mantinha o império de Garrison funcionando sem problemas. Agora, essas rotas se tornavam sua fuga. Felicity emergiu de uma porta lateral perto dos jardins, seu coração martelando enquanto corria em direção à fronteira da floresta. A chuva havia começado a cair. Gotas frias que encharcavam sua jaqueta e grudavam seu cabelo no rosto. Ela não diminuiu a velocidade. Não conseguia diminuir a velocidade. Cada segundo que ela permanecia no território de Crimson Peak era um segundo mais perto de alguém descobrir que ela havia deixado seu quarto. Um carro estava parado na linha das árvores, faróis apagados. Thaddeus estava ao lado, examinando a escuridão com a atenção de alguém que passara 6 anos aprendendo a sobreviver em território hostil. Entre, ele disse no momento em que a viu. Felicity jogou sua bolsa no banco de trás e entrou no banco do passageiro. Thaddeus acelerou o motor antes que sua porta estivesse totalmente fechada. O carro guinchou para a estrada de terra que levava para longe de Crimson Peak e em direção a terreno neutro. O território de Silver Mist fica 2 horas ao norte, ele disse, seus olhos no espelho retrovisor. Tenho contatos lá. Eles a manterão escondida até que isso passe. E você? Felicity perguntou, agarrando a maçaneta da porta enquanto Thaddeus fazia uma curva muito rápido. Se Garrison descobrir que você me ajudou, não estou me escondendo mais. Sua mandíbula se apertou de uma maneira que a lembrou dolorosamente de Garrison. Estou voltando para Crimson Peak com evidências. É hora de meu irmão enfrentar a verdade sobre o que ele fez a nós dois. Isso é suicídio. Magnólia vai mandar te matar no momento em que você pisar nas terras da alcateia. Não se eu for a público primeiro. Thaddeus puxou uma pasta do console entre eles e a jogou no colo dela. A lei dos anciãos diz que qualquer membro da alcateia pode exigir um tribunal por exílio injusto. Estou invocando esse direito. Sessão de emergência do Conselho hoje à noite com cada pedaço de evidência que reuni em 6 anos exibido para toda a alcateia ver. Felicity abriu a pasta. Fotografias de Magnólia e Constantine. Registros financeiros mostrando o dinheiro de Shadow Ridge fluindo para empresas de fachada de Crimson Peak.
Comunicações interceptadas sobre a aquisição. Testemunho de lobos que haviam testemunhado as mentiras de Magnolia. Era abrangente, convincente, tudo o que Garrison precisava para ver a verdade. Ele não vai acreditar, ela disse baixinho. Ele vai pensar que você fabricou tudo. Talvez, mas eu tenho que tentar. Ele ainda é meu irmão, mesmo que tenha me exilado, mesmo que tenha escolhido ela em vez de sangue. As mãos de Tádio se apertaram no volante. E talvez ver essa evidência apresentada publicamente na frente do conselho o force a realmente olhar para ela em vez de descartá-la. O carro desviou para uma estrada menor. Esta mal era mais do que uma trilha por uma floresta densa. Depois de mais 20 minutos, eles chegaram a uma cabana, pequena, isolada, cercada por árvores que a bloqueavam da vista de quaisquer estradas principais. Esta é sua pelo tempo que precisar, Thaddeus disse, tirando uma chave do bolso. A escritura está em um nome falso, sem laços com Crimson Peak. Nenhuma maneira de eles te rastrearem aqui. Felicity pegou a chave, sua garganta apertada. Por que você está fazendo isso, realmente? Porque alguém deveria ter te protegido. E porque essa criança que você está carregando merece mais do que crescer na sombra dos erros de Garrison. Thaddeus encontrou os olhos dela. Vou acertar isso para nós dois. Ele entregou a ela um telefone descartável. Fique escondida. Entrarei em contato quando for seguro. E Felicity, não confie em ninguém, exceto no número que programei nesse telefone. Não até que isso termine. Então ele se foi. O carro desaparecendo de volta pela trilha, deixando Felicity de pé na chuva do lado de fora de uma cabana que cheirava a segurança e isolamento em igual medida. Ela entrou e trancou a porta atrás de si. No local da explosão, Garrison Thornfield estava em meio aos destroços do que costumava ser a sala de servidores mais segura da Thornfield Enterprises, e tentava entender uma destruição que não fazia sentido. A equipe de forense trabalhava ao seu redor, documentando padrões de explosão, coletando amostras, realizando análises preliminares em fragmentos que costumavam ser equipamentos de computador. Seu chefe de segurança, James Kowalski, um lobo em quem ele confiava há 15 anos, ajoelhou-se ao lado de um pedaço retorcido de metal, franzindo a testa para algo em seu tablet. Alpha, James disse, levantando-se. Temos um problema. Outro? Os registros de tempo não batem. James mostrou a ele a tela. Os registros de segurança mostram que Marcus Brennan Cray acessou esta sala às 23h47. Mas a análise de resíduos da explosão indica que a explosão real ocorreu às 23h32, 15 minutos antes de ele supostamente estar aqui. O lobo de Garrison se agitou inquieto. Alguém retrodatou os arquivos. Mais do que isso. Conheço Marcus há 3 anos. O vi trabalhar. Ele é bom no que faz, mas não é sofisticado o suficiente para realizar esse tipo de operação. Alguém o armou, Alpha. Alguém com sérias habilidades técnicas e acesso aos nossos sistemas de segurança. As peças se encaixaram na mente de Garrison com uma clareza nauseante. O timing conveniente, a evidente armação, a forma como Magnolia havia sido tão rápida em apresentar evidências contra Felicity. A forma como tudo apontava de maneira muito perfeita para a traição de alguém que havia passado 3 anos provando sua lealdade. Seu lobo, de repente, uivou dentro dele. Um som de reconhecimento tão poderoso que quase o levou aos joelhos. Companheira. A palavra ecoou em sua mente com devastadora certeza. Não Magnolia. Nunca Magnolia. O vínculo que ele tinha sido cego demais para ver. Estúpido demais para reconhecer. Envolvido demais em um fantasma para reconhecer quando estava bem na sua frente por 3 anos. Felicity e a mudança em seu cheiro. A forma protetora como ela estava segurando o estômago. O medo em seus olhos quando ele se aproximou demais. Grávida. Ela estava grávida de seu filho e ele a chamara de traidora.
Preciso ir, Garrison disse, já se movendo em direção ao seu carro. James, encontre Marcus Brennan Cray. Evidências reais, não esse lixo fabricado. Descubra quem realmente fez isso. Onde você vai? Para consertar o pior erro que já cometi. Ele dirigiu rápido demais, quebrando todas as leis de trânsito entre o centro da cidade e a mansão Thornfield. Seu lobo empurrava seu controle, exigindo que ele se transformasse e corresse, exigindo que ele chegasse à sua companheira agora antes que ela desaparecesse para sempre. O vínculo entre eles puxava como algo físico, esticado, mas ainda lá, ainda os conectando apesar de tudo o que ele fizera para cortá-lo. A mansão ainda estava em caos quando ele chegou. Ele subiu as escadas para os aposentos dela 3 degraus de cada vez, seu coração martelando contra as costelas. A porta estava destrancada, vazia. Seu quarto parecia saqueado, gavetas abertas, roupas faltando, sinais óbvios de que alguém havia arrumado as malas com pressa. Na cômoda estava a pulseira que ele lhe dera 3 anos atrás. A corrente de prata barata em que ele mal pensara quando a pegara de uma gaveta de coisas velhas de Magnólia. Garrison a pegou, vendo a gravação pela primeira vez em anos. Para Magnólia, sua para sempre. G. Seu estômago revirou. Ele havia dado a Felicity as joias de sua ex. A fizera usá-las por 3 anos como uma marca que a identificava como substituta. E ela nunca disse uma palavra, nunca reclamou, nunca a jogou em seu rosto como tinha todo o direito de fazer. A nota em seu travesseiro era pior. Eu não te traí, mas você nunca vai acreditar nisso. Cuide do seu império e de sua preciosa Magnólia. Vocês merecem um ao outro. Suas mãos tremiam enquanto ele a lia novamente. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. Ele merecia exatamente o que ela havia escrito. Ele merecia perdê-la. Ele merecia todo o desprezo naquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Seu lobo uivou novamente, exigindo que ele a rastreasse, a encontrasse, consertasse isso antes que fosse tarde demais. Garrison se moveu pelo quarto dela, procurando qualquer pista sobre onde ela havia ido. Foi então que ele viu parcialmente escondida na lixeira de seu banheiro, enterrada sob lenços amassados e embalagens descartadas, uma caixa de teste de gravidez ainda em seu invólucro plástico sem abrir. Por que ela compraria um teste e não o usaria? A menos que ela já soubesse, a menos que tivesse obtido confirmação em outro lugar, em algum lugar privado, em algum lugar onde ele não pudesse rastrear ou questionar ou interferir. A voz de seu beta chamou da porta. Senhor, temos uma situação nos portões. Agora não. Seu irmão Thaddeus está aqui. Ele invocou o direito dos anciãos de tribunal e está exigindo uma sessão de emergência do conselho. O rosto de seu beta estava pálido. Hoje à noite, Alpha, ele diz que tem evidências sobre Magnólia Fairborn que toda a alcateia precisa ver. O mundo de Garrison inclinou-se em seu eixo pela segunda vez em 10 minutos. Tudo estava desmoronando. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele construíra, tudo o que ele sacrificara, tudo isso desmoronando porque ele tinha sido cego demais para ver a verdade quando ela estava bem na sua frente. Thaddeus estava de volta. Felicity se fora. E em algum lugar, nos destroços de seus erros, sua filha estava crescendo dentro de uma mulher que tinha todos os motivos para odiá-lo. Reúna o conselho, Garrison disse, sua voz oca. Se meu irmão quer um tribunal, ele terá um. Mas primeiro, ele iria confrontar a mulher cujas mentiras lhe custaram tudo o que realmente importava. Magnólia Fairborn sentou no escritório de Garrison como se fosse dela, tomando chá em porcelana delicada, suas pernas cruzadas elegantemente sob seu vestido creme. Ela olhou para cima quando ele entrou, um sorriso curvando seus lábios que não chegava aos seus olhos. Garrison,
Aí está você. Eu estava ficando preocupada. Você disse que estava grávida. O sorriso vacilou. Eu estou. Nós conversamos sobre isso. Nós nunca dormimos juntos depois que você voltou. O silêncio caiu como uma lâmina de guilhotina. O rosto de Magnólia cintilou. Confusão, então pânico, então algo frio e calculado se instalando. Garrison, por que você está sendo tão hostil? Você está confuso. O trauma de tudo o que aconteceu? Eu não te toquei, Magnólia. Nem uma vez nos 2 meses desde que você voltou. Ele se aproximou, observando o rosto dela cuidadosamente. Então me explique como você está grávida do meu filho. Ela se levantou, colocando o chá com uma mão trêmula. Você não está pensando claramente. O estresse da explosão, a traição de Felicity. Responda à pergunta. Sua expressão mudou novamente. A doce vulnerabilidade caindo como uma máscara que ela se cansara de usar. Quando ela falou, sua voz era diferente, mais dura, mais afiada, completamente desprovida da suavidade que ela vinha apresentando desde seu retorno. Tudo bem. Menti sobre estar grávida agora, mas eu ia estar. Só precisava de tempo para tornar isso real. Mais algumas semanas e nós teríamos... Você nunca planejou carregar meu filho. Garrison puxou arquivos da gaveta de sua mesa e os jogou na frente dela. Registros médicos, os testes de gravidez negativos do banheiro da gala, analisados e confirmados como sendo dela. Extratos bancários mostrando pagamentos a uma clínica de fertilidade que ela nunca frequentou. Você planejava fingir tempo suficiente para garantir o status de Luna, então alegar um aborto espontâneo por estresse. Provavelmente culpar Felicity por isso. Magnólia encarou as evidências, sua mandíbula apertada. Onde você conseguiu isso? Isso importa? Antes que ela pudesse responder, a porta de seu escritório se abriu. Sua investigadora particular, uma loba chamada Sarah Chen, que se especializava em encontrar informações que as pessoas queriam enterrar, entrou com 2 guardas flanqueando-a. Senhor, prendemos Konstantin Volkov na fronteira de Shatteridge. Sarah disse. Ele está falando. Diz que Magnólia era sua companheira o tempo todo em que supostamente estava desaparecida. Diz que esta foi uma aquisição planejada. Shattered a usando para infiltrar Crimson Peak por dentro. O lobo de Garrison rugiu. Tudo se encaixou com clareza devastadora. O timing conveniente de seu retorno. A pressão imediata para desacreditar Felicity. A explosão projetada para desviar a atenção de perguntas sobre a história de Magnólia. Tudo planejado, tudo calculado, tudo projetado para destruí-lo de dentro para fora. Magnólia correu para a porta. Os guardas a bloquearam. Por quê? A pergunta saiu quebrada, crua. Por que fazer isso? O que eu fiz para que você me odiasse o suficiente para destruir tudo? Ela riu. Marga, cruel, nada como o doce som que ela havia executado para ele desde seu retorno. Você me humilhou 6 anos atrás. Escolheu o dever da alcateia em vez de fugir comigo. Eu queria aventura, liberdade, uma vida sem responsabilidades. Mas você disse não. Disse que tinha obrigações. Disse que sua alcateia precisava de você mais do que eu. Então você fingiu seu próprio desaparecimento. Conheci Konstantin em uma negociação de disputa territorial. Ele viu o que você estava cego demais para ver, que eu estava sendo desperdiçada com você. Ele me ofereceu tudo. Poder, status, um companheiro que realmente me queria para mais do que estabilidade política. Seus olhos ardiam de raiva. Então eu fui embora. Deixei todos pensarem que eu estava morta. Deixei você lamentar. E então voltei para tomar tudo. Sua alcateia, seus recursos, seu império. Tudo deveria ser meu. Ita Deus. O sorriso dela se tornou cruel. Ele me pegou com Constantine 6 anos atrás. Tentou te mostrar provas. Então eu gritei agressão e você acreditou em mim sem questionar, porque você sempre acreditou em mim.
Foi tão fácil manipular você, Garrison. Você estava tão desesperado para me proteger que nunca questionou se eu merecia proteção. O peso de seus erros o esmagou. Seu irmão, sua alcateia, Felicity, tudo o que ele destruíra porque fora cego demais, teimoso demais, envolvido demais na nostalgia de uma mulher que nunca existira. Seu Beta apareceu na porta. Alpha, o conselho está reunido. Seu irmão está esperando. Garrison olhou para Magnolia, para a mulher cujas mentiras lhe custaram 6 anos de sua vida e a única pessoa que realmente merecera sua lealdade. Leve-a para a detenção da alcateia. Segurança máxima. Rotação de guardas a cada 2 horas. Se ela escapar, os guardas responderão a mim pessoalmente. Enquanto os guardas se moviam em direção a ela, a compostura de Magnolia finalmente rachou. Ela gritou, debatendo-se em seu aperto. Você nunca vai encontrar aquela pequena substituta. E quando a encontrar, ela nunca vai te perdoar. Eu garanti isso. Eles a arrastaram do escritório, seus gritos ecoando pelo corredor, até que uma porta bateu e os cortou. Um guarda correu, seu rosto urgente. Alpha, encontramos Marcus Brennan Cray. Ele estava mantido em cativeiro em um esconderijo de Shadow Ridge, a cerca de 30 milhas daqui. Ele foi bastante espancado, mas está vivo. A equipe médica está tratando-o agora. Alívio e horror guerrearam no peito de Garrison. O que ele disse? Ele diz que sua irmã está grávida e em perigo. Diz que as pessoas de Magnolia estavam ameaçando matá-lo se Felicity revelasse a gravidez. O guarda hesitou. Alpha, ele diz, Felicity partiu para protegê-lo, que ela pensou que permanecer em silêncio era a única maneira de mantê-lo vivo. O lobo de Garrison jogou a cabeça para trás e rugiu. Companheira grávida, sacrificando-se para salvar a família. Partiu porque ele a chamara de traidora quando ela estava protegendo seu irmão o tempo todo. Onde está Felicity? As palavras saíram como um rosnado. Não sabemos, senhor. Ela não deixou rastro, nenhuma atividade de cartão de crédito, nenhum sinal de telefone. Ela desapareceu completamente. Mas Garrison era alfa por uma razão. Seu lobo podia rastrear um vínculo de companheiro através de continentes, se necessário. E em algum lugar lá fora, Felicity estava carregando seu filho, acreditando que ele a odiava, acreditando que ela tinha que fazer isso sozinha. Cancele o tribunal, ele começou a dizer. Não, a voz de Thaddeus veio da porta. Seu irmão estava ali em trajes formais de tribunal, as vestes tradicionais usadas por lobos que exigiam justiça sob a lei dos anciãos. Você me deve isso, Garrison. Você deve a verdade à alcateia. E você deve a Felicity a vindicação que ela nunca terá se você sair para encontrá-la sem limpar o nome dela primeiro. Thaddeus estava certo. Por mais que Garrison quisesse se transformar e correr, quisesse rastrear Felicity e implorar seu perdão, ele devia a seu irmão e a sua alcateia a verdade primeiro. Ele devia a Felicity uma exoneração pública que a acompanharia pelo resto de sua vida, em vez das acusações que a haviam afastado. Reúna todos, Garrison disse. Cada membro da alcateia, cada membro do conselho, cada lobo que sussurrou sobre Felicity pelas costas dela. Se vamos fazer isso, faremos direito. O salão do tribunal encheu-se à capacidade em 1 hora. Membros da alcateia alinhavam as paredes, aglomeravam-se nos assentos, paravam nas portas. Esta era essa história. O irmão exilado retornando para exigir justiça. O alfa forçado a enfrentar seus erros na frente de todos que ele governava. Ninguém queria perder. Thaddeus estava no centro do salão, ereto e digno apesar de 6 anos de exílio. Garrison sentou-se na cadeira do alfa, cercado por membros do conselho que de repente pareciam incertos sobre qual lado da história eles queriam estar. 6 anos atrás, Thaddeus começou, sua voz carregando pelo salão silencioso. Eu fui exilado por um crime que não cometi. Hoje à noite apresento evidências de que Magnolia Fairborn
conspirou com o alfa da Alcateia Shadow Ridge, Konstantin Volkov, para derrubar a liderança de Crimson Peak através de infiltração, manipulação e destruição sistemática da unidade da Alcateia. Ele ativou a grande tela atrás dele. Imagens apareceram. Magnolia e Konstantin juntos, datadas durante seu desaparecimento. Imagens de segurança dela entrando em apartamentos de luxo, fazendo compras em lojas de luxo, vivendo uma vida completamente desconectada da história de cativeiro que ela havia vendido. Gritos sussurrantes percorreram a multidão. Sussurros irromperam. Thaddeus mostrou as comunicações interceptadas, os registros financeiros, o testemunho do segundo em comando de Konstantin, que entregou evidências em troca de leniência. Tudo exposto para a Alcateia ver. Então Garrison se levantou, cada olho no salão se voltou para ele. Meu irmão está dizendo a verdade. Sua voz estava pesada com o peso de seus erros. Mandei analisar os registros médicos de Magnolia. Ela nunca esteve grávida. Ela nunca sofreu cativeiro. Ela conspirou com Shadowridge para assumir o controle de Crimson Peak por dentro, e eu a ajudei a fazer isso sendo cego demais para ver a verdade. Ele puxou o teste de gravidez negativo, segurando-o para todos verem. Este era dela, encontrado na gala onde ela alegou estar carregando meu filho. Ela mentiu sobre tudo. Os membros do conselho que haviam pedido a prisão de Felicity pareciam doentes. Felicity Brennan Cray era inocente. Garrison continuou, sua voz falhando no nome dela. De toda acusação, toda suspeita, toda denúncia. Ela passou 3 anos servindo a esta Alcateia com lealdade e dedicação. E eu a condenei sem investigação porque acreditei nas mentiras de Magnolia novamente. O ancião Morrison se levantou, seu rosto grave. Alpha, se o que você está dizendo é verdade, é tudo verdade. Magnolia foi presa. Konstantin Volkov está sob custódia. Marcus Brennan Cray foi encontrado espancado e cativo em um esconderijo de Shadowridge. A explosão na Thornfield Enterprises foi orquestrada para incriminá-lo e desviar a atenção de perguntas sobre a história de Magnolia. Garrison se forçou a continuar. Meu maior crime não foi acreditar em Magnolia. Foi falhar com a mulher que esteve ao meu lado por 3 anos, que comandou minha alcateia, protegeu meus interesses, não pediu nada além de respeito básico, e quando ela mais precisou de mim, eu a joguei fora como lixo. Sua voz quebrou completamente na última palavra. Na frente de toda a sua alcateia, o alfa que nunca mostrou fraqueza estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Felicity nunca foi apenas um contrato, nunca apenas uma substituta. Ela era minha companheira, e eu fui cego demais para ver isso até que já a perdi. O salão irrompeu, vozes gritando perguntas, exigindo respostas, pedindo justiça. O ancião Chen bateu seu martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. O conselho vota em 2 questões, o ancião Chen anunciou. Primeiro, a exoneração e reintegração de Thaddeus Grayson. Todos a favor? Cada mão no conselho se ergueu. O voto foi unânime. Segundo, a exoneração formal de Felicity Brennan Cray de todas as acusações. Todos a favor? Novamente unânime. Garrison caminhou pelo salão até onde seu irmão estava. Na frente de todos, ele se ajoelhou. Eu falhei com você, ele disse, sua voz rouca. Eu escolhi o amor cego em vez do sangue. Acreditei em mentiras em vez da verdade. Exiliei meu próprio irmão para proteger uma mulher que estava nos destruindo a todos. Sinto muito, não cobre isso, mas estou pedindo de qualquer forma. Perdoe-me. Os olhos de Thaddeus estavam úmidos. Ele puxou Garrison para os pés e o abraçou. O primeiro contato que tiveram em 6 anos. Você pode começar a consertar isso encontrando Felicity antes que seja tarde demais. Thaddeus disse contra o ombro de seu irmão. Garrison recuou. Beta, você está no comando da Alcateia. Thaddeus, você está reintegrado com todas as honras.
Conselho: lidem com a sentença de Magnólia. Onde você vai? O ancião Morrison perguntou. Implorar à mãe do meu filho por uma chance que não mereço. Ele não esperou por dispensa, não esperou por protocolos. Ele se transformou no salão, seu lobo rasgando suas roupas, e correu. O vínculo de companheiro o puxou para o norte, fraco, mas presente, esticado, mas não quebrado. Seu lobo o seguiu como uma tábua de salvação, correndo por fronteiras territoriais sem parar, empurrando seu corpo além da exaustão em direção à única pessoa que importava. 2 horas depois, ele alcançou o território de Silver Mist. A cabana apareceu entre as árvores, pequena, isolada, perfeita para alguém que precisava desaparecer. O carro de Felicity estava do lado de fora, ainda quente o suficiente para que ela tivesse chegado nas últimas horas. Pela janela, ele a viu. 6 meses de gravidez agora, sua barriga redonda e óbvia sob uma camisa folgada. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço, lendo um livro, uma mão repousando em seu estômago onde sua filha crescia. Ela parecia pacífica, livre, brilhando de uma forma que ela nunca brilhou durante 3 anos de serviço a ele. Ela não precisava dele. Essa era a verdade devastadora. Ela estava prosperando sem ele. Mas ele bateu na porta de qualquer maneira. Felicity a abriu, o viu parado ali em forma humana novamente, nu da transformação, encharcado de chuva, desesperado, e seu rosto endureceu em algo frio e fechado. Vá embora? Não posso. Sua voz era de correr, de chorar, do peso de tudo o que ele havia perdido. Essa é minha filha. Ela tocou sua barriga protetoramente, recuando para a porta. Não, esta é minha filha. Você fez sua escolha. Eu estava errado sobre tudo. Magnólia, o contrato, você, tudo isso. Eu estava errado e vou passar minha vida consertando isso. Você me chamou de traidora enquanto eu estava grávida e apavorada. Você congelou minhas contas. Você acreditou nela em vez de mim sem questionar. A voz dela tremia, mas seus olhos permaneceram duros. Por que eu deveria te dar outra chance? Era isso, o momento que determinaria se ele passaria o resto de sua vida sozinho ou se ela lhe daria a oportunidade de provar que ele aprendera com seus erros. A resposta importava mais do que qualquer decisão que ele já tomara como alfa. Garrison Thornfield caiu de joelhos na chuva. Porque estou implorando, ele disse, as palavras vindo de algum lugar profundo e quebrado e desesperado, e nunca implorei por nada na minha vida. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se com lágrimas que ele não se deu ao trabalho de esconder. Ele tirou um documento da bolsa à prova d'água que carregava na boca de seu lobo, encharcado, mas ainda legível. Este era nosso contrato. Ele ergueu os restos carbonizados. Eu o queimei publicamente na frente de toda a alcateia durante o tribunal que te exonerou e atadios. Você nunca foi apenas um arranjo, Felicity. Você nunca foi apenas uma substituta. Você sempre foi mais do que isso, e eu fui cego demais para ver. Ele puxou um segundo documento, impecável, legalmente autenticado, abrangente. Este é um acordo de coparentalidade, legalmente vinculativo. Você tem a custódia total de nossa filha. Eu tenho direitos de visitação apenas se você aprovar cada visita individualmente. Você está financeiramente protegida, independentemente rica, livre para tomar todas as decisões sobre a vida dela sem minha interferência. Felicity encarou os papéis, sua mandíbula apertada contra a emoção. Não quero te prender, Garrison continuou. Não quero te forçar a nada nunca mais. Quero te conquistar, sua confiança, seu respeito. Talvez se eu trabalhar duro o suficiente, um dia seu amor, mas aceitarei o que você estiver disposta a dar, mesmo que seja apenas a chance de conhecer minha filha. Você me destruiu, Garrison. Eu sei. Você a escolheu em vez de mim todos os dias por 3 anos. Eu sei. Você me jogou fora quando eu estava carregando seu filho.
Me chamou de traidora. Me fez acreditar que eu era inútil. Eu sei, sua voz falhou. E carregarei essa culpa até o dia em que morrer. Não posso voltar atrás. Não posso desfazer isso. Mas posso provar que mudei. Posso provar que finalmente te vejo. Realmente te vejo. Não como uma substituta. Não como uma conveniência. Como a mulher que é mais forte do que qualquer um que já conheci. Que sacrificou tudo para salvar sua família. Que merecia muito mais do que o que eu lhe dei. A mão de Felicity tremeu ao levantar-se para o rosto, enxugando lágrimas que ela estava lutando. Sua outra mão permaneceu em sua barriga, protegendo a criança de mais decepção. Vou deixar você conhecer sua filha. Ela disse finalmente, sua voz mal audível. Mas reconquistar minha confiança. Isso começa hoje e pode levar para sempre. Eu tenho para sempre. O alívio o atingiu tão poderosamente que ele quase desabou. E vou provar que mereço vocês dois. Ela se afastou, deixando-o entrar. A cabana era pequena, mas confortável. Uma sala de estar com móveis gastos, uma cozinha que cheirava a chá de camomila e, através de uma porta aberta, um quarto de bebê pintado em tons suaves de rosa e branco. Os olhos de Garrison se fixaram no quarto de bebê. Você fez isso sozinha? Tive muito tempo para pensar sobre o tipo de vida que queria dar a ela, o tipo de mãe que queria ser. Felicity moveu-se para a porta do quarto de bebê, sua mão tocando o batente com óbvio orgulho. Eu queria que ela tivesse algo bonito, algo que fosse só nosso. Uma filha, ele respirou, a realidade o atingindo plenamente pela primeira vez. O nome dela é Aurora, em homenagem ao amanhecer, porque ela é meu novo começo. Aurora, o nome perfeito para uma criança nascida da escuridão para a luz. O lobo de Garrison ronronou em aprovação, em reconhecimento, com uma necessidade desesperada de proteger os dois. Posso? Ele gesticulou em direção à barriga de Felicity sem ousar assumir. Ela assentiu apenas uma vez. Garrison encurtou a distância entre eles e colocou a palma da mão firmemente contra o estômago dela. O bebê chutou imediatamente, forte, claro, inconfundível. Sua filha, real, viva, respondendo ao seu toque. Seu lobo cantou, um som de pura alegria, puro reconhecimento, pura posse que ele havia negado por muito tempo. Esta era sua companheira. Esta era sua filha. Esta era sua família. E ele quase os havia perdido porque fora estúpido demais para ver o que estava bem à sua frente. Ela é forte, ele sussurrou. Ela herdou isso de mim, Felicity disse, um toque de desafio em sua voz. Eu sei, e sou grato por isso, porque ela vai precisar dessa força. Tendo-me como pai, ele olhou para cima, encontrando os olhos de Felicity. Vou estragar tudo. Vou cometer erros, mas juro a você, nunca deixarei de tentar ser digno de vocês dois. Eles conversaram durante a noite. Nenhuma promessa além da coparentalidade. Nenhuma declaração de amor ou para sempre. Apenas uma conversa honesta sobre medos, esperanças e o tipo de futuro que eles poderiam construir se Garrison pudesse provar que havia aprendido com seu passado. Felicity contou a ele sobre o encontro à meia-noite com Thaddeus, sobre as ameaças contra Marcus, sobre a escolha impossível que ela fora forçada a fazer entre expor a verdade e proteger seu irmão, sobre a solidão de carregar uma criança que ela acreditava que teria que criar sozinha. Garrison contou a ela sobre o tribunal, sobre a prisão de Magnolia, sobre Marcus ter sido encontrado vivo, sobre queimar o contrato e criar o acordo de coparentalidade que colocava todo o poder nas mãos dela, sobre perceber tarde demais que ela sempre fora sua companheira, e ele tinha sido cego demais para reconhecer isso. O amanhecer veio lentamente, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Felicity bocejou, a exaustão da gravidez e do peso emocional finalmente a alcançando. Descanse, Garrison disse levantando-se.
Vou ficar no sofá, se você me deixar. Apenas me deixe ficar esta noite. Por favor. Ela estava muito cansada para discutir, muito cansada para manter a parede que havia construído, muito cansada para fingir que não o queria por perto, mesmo depois de tudo. Apenas esta noite, ela disse. Amanhã descobriremos o que vem a seguir. Ela desapareceu no quarto, deixando Garrison sozinho na sala de estar com um cobertor que cheirava a ela e um sofá que era muito curto para seu corpo. Ele não se importou. Seu lobo se acomodou pela primeira vez em anos, contente em estar perto de sua companheira, protegendo-a enquanto ela dormia. Às 2 da manhã, seu lobo despertou de repente. Perigo. O cheiro o atingiu antes do pensamento consciente. Gasolina, fumaça, errado. Garrison correu para o quarto. A janela estava aberta, cortinas se movendo na brisa fria. A cama estava vazia, cobertores jogados para trás, sinais de luta, uma lâmpada derrubada, travesseiros no chão. No travesseiro de Felicity havia uma nota com uma caligrafia que ele reconhecia muito bem. Você tirou tudo de mim. Agora eu tiro tudo de você. Venha sozinho para as ruínas antigas de Thornfield, ou eu a queimarei viva. Você tem 1 hora. M. Magnolia. Ela tinha escapado da detenção da alcateia. Como ele descobriria depois? Agora, sua companheira estava desaparecida e sua filha em perigo. Seu telefone vibrou. Mensagem de vídeo de um número desconhecido. Ele abriu com as mãos trêmulas. O vídeo mostrava Felicity amarrada a uma cadeira no que pareciam ser as ruínas da antiga propriedade de Thornfield. A sede original da alcateia que fora abandonada décadas atrás após um incêndio. Ela estava amordaçada, aterrorizada, visivelmente grávida. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas também de fúria. Ela estava lutando contra as amarras, tentando se libertar. A voz de Magnolia veio de fora da câmera. Ela está entrando em trabalho de parto precoce por causa do estresse. Tic-tac, alfa. É melhor se apressar. A câmera moveu-se. Galões de gasolina cercavam a cadeira de Felicity. Pelo menos 10 deles dispostos em círculo. Magnolia entrou no quadro, segurando um isqueiro em uma mão, seu rosto contorcido de raiva. O lobo de Garrison rugiu. Cada instinto gritava para ele se transformar e correr, mas a mensagem dizia: venha sozinho. Se ele trouxesse reforços, Magnolia mataria Felicity antes que ele chegasse. Ele mandou as coordenadas para seu beta com um atraso de 30 minutos. Se eu não verificar, envie todos. Então ele se transformou e correu mais rápido do que jamais correu em sua vida. As ruínas apareceram entre as árvores. Paredes de pedra queimadas, telhado desabado. A natureza lentamente recuperando o que o fogo havia destruído. Garrison voltou à forma humana e se aproximou cautelosamente, seus sentidos de lobo vasculhando ameaças. Lá dentro, Felicity estava amarrada a uma cadeira no centro do que costumava ser o salão principal. Fumaça de gasolina queimava seu nariz. Magnolia a cercava como um predador brincando com a presa. Ele sempre me escolheu, Magnolia estava dizendo, sua voz ecoando pelas ruínas. Mesmo agora, ele provavelmente está ligando para sua alcateia em vez de vir ele mesmo. Você nunca valeu a pena ser escolhida. Felicity fez um som abafado através da mordaça. Seu corpo ficou tenso, uma contração. Garrison percebeu. Sua filha estava tentando vir. Agora, no pior momento possível. Magnolia arrancou a mordaça da boca de Felicity. Algumas últimas palavras antes de você queimar? Felicity, sem fôlego da contração, ainda conseguiu encontrar os olhos de Magnolia com desafio. Sim, você subestimou o quanto ele mudou. Magnolia riu. Ele não mudou. Garrison explodiu através da parede em forma meio lobo, selvagem e mortal. Pedra e madeira se estilhaçaram ao redor dele. Magnolia tropeçou para trás, derrubando o isqueiro. Ele caiu no chão, apagado.
Ele completou a transformação, ficando em sua altura total. Enorme, aterrorizante. Cada centímetro do Alfa que construíra um império sobre força e vontade. Os olhos de seu lobo fixaram-se em Magnolia. Você me quer? Ele rosnou as palavras mal-humanas. Aqui estou eu. Solte-a. A mão de Magnolia moveu-se para sua jaqueta. Ela puxou uma arma. Balas de prata. A única coisa que poderia matar um lobisomem permanentemente. Eu queria seu império, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Sua alcateia, seu status. Mas se eu não posso ter isso, me contento em vê-lo perder tudo o que você realmente ama. Ela apontou a arma para a barriga grávida de Felicity. Garrison calculou as distâncias. Ele estava muito longe. Mesmo em velocidade máxima, Magnolia atiraria antes que ele chegasse a eles. Mas se ele não se movesse, sua companheira e filha morreriam de qualquer maneira. Felicity gritou quando outra contração a atingiu. Mais forte desta vez. Sua bolsa rompeu, encharcando a cadeira, formando uma poça no chão. Aurora estava vindo agora, fosse seguro ou não. O dedo de Magnolia moveu-se para o gatilho. Garrison fez sua escolha. Ele se lançou em direção a Felicity, cada músculo de seu corpo gritando, sabendo que não chegaria a tempo, mas tentando de qualquer maneira, porque é isso que se faz pelas pessoas que se ama. O tiro ressoou, ensurdecedor no espaço fechado. Então tudo ficou escuro. O fim. Espera, espera, espera. Quem foi baleado? É Garrison, é Felicity. O bebê está bem. Deixe um coração se você está absolutamente morrendo pela parte 2 agora. E precisa saber o que acontece em seguida. Comente parte 2 agora e me diga honestamente. Você acha que Magnolia deveria pagar com a vida pelo que fez? Ou há uma punição pior esperando por ela? Porque depois de ameaçar uma mulher grávida e um bebê, eu tenho alguns pensamentos. Aperte o botão curtir se esta história acabou com você emocionalmente e se inscreva para não perder a parte 2 quando ela sair, porque eu prometo que o que acontece a seguir vai explodir sua mente.